Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Mateus 21, a qual vai estar falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, vai estar falando sobre a purificação do templo, vai estar falando sobre... vai ter duas parábolas mais à frente também, ou seja, vai ter alguns temas para a gente estar abordando. É um capítulo maior do que o que a gente deu em semana passada, que foi Mateus 20, que a gente também viu parábolas, viu falando sobre servo, a questão da servidão, mas assim como outros, creio que também são capítulos que a gente vai conseguir estar trazendo aprendizado, e aprendizados, a qual a gente vai estar conseguindo praticar, na nossa vida, e que a gente também possa estar tendo um entendimento, Vou estar orando, e logo em seguida a gente já vai estar lendo Mateus 21. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu lhe pedi que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada irmão, da família de cada um de nós, e que o Senhor possa estar falando, Pai, em cada coração, possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, estar falando a cada vida, que o Senhor possa estar dando, Pai, o entendimento, o discernimento, Pai, que provém de Ti, que o Senhor possa, estar falando o que venha a ser falado, Pai, tudo aquilo que realmente provém de Ti, não aquilo que provém de mim, e que assim como meus irmãos, eu também venha estar aprendendo junto com eles, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa continuar falando, que a gente possa continuar tendo contato com o Senhor, Pai, não somente, Pai, neste momento, Pai, de aula bíblica, mas sim no nosso dia a dia, que mais e mais, Pai, a gente possa ter contato, Pai, com o Senhor verdadeiramente, Pai, E é isso, Pai, que eu lhe peço, é isso que eu te agradeço, e que também, Pai, a gente possa, Pai, sentir a presença do Senhor, Pai, em nosso meio, que o Senhor possa, Pai, estar com cada um de nós aqui, Pai, nesse momento, e verdadeiramente nos ensinando da palavra do Senhor. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Bom, Mateus 21, a partir do versículo 1, vai estar dizendo assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim, e se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidão, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Ou seja, nesse início, a gente vê essa entrada, do Senhor, essa entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. E através dessa entrada, a gente consegue estar tirando, alguns pontos, a gente está observando, alguns pontos. E o primeiro ponto, que eu gostaria de estar abordando com os irmãos, é o versículo 4 e o versículo 5, a qual vai estar dizendo que foi cumprido, vamos dizer assim, aquilo que foi dito por meio do profeta. Em Zacarias 9:9 vai estar falando exatamente sobre esse tema, e é um tema tão bacana porque ele mostra a característica de Jesus, Aqui vai estar dizendo, a humildade do Senhor, e de uma certa forma também mostrando, através dessa humildade, a simplicidade do Senhor também, que são pontos a qual a gente pode estar vendo, a gente poderia, vamos dizer assim, imaginar que ele poderia estar cumprindo, vamos dizer assim, uma promessa de que ele está chegando em um cavalo, tipo um
guerreiro, vamos dizer assim, né? Alguém de guerra realmente chegando em uma cidade com aquela festa toda, sabe? Mas não, a gente vê que mesmo com aquela festa toda, mesmo com aquele alvoroço todo, ele chega cumprindo uma palavra, né? Ou seja, demonstrando que ele realmente, né, de uma certa forma, demonstrando que ele realmente ele era o Messias, né? Ele era aquele que iria de vir, e também com essa característica dele, sabe? Essa simplicidade, demonstrando essa humildade, coisa que a cada dia a gente tem que estar atento. Mas, se não me engano, a gente chegou a falar um pouco, né, em outros vídeos, né, essa questão de ser humilde, nessa questão de ser simples. São características, vamos dizer assim, comum. Muitas das vezes é levada como algo comum, vamos dizer assim. Mas faz bastante diferença, sabe? Muitas das vezes principalmente, vou dizer assim, em nosso meio, né, em igrejas e tudo mais, às vezes a gente vê tanta disputa, a gente vê tanto, sabe, um querendo ser melhor que o outro, né? E a gente vê Jesus ele sendo alguém humilde, alguém simples, tipo assim, indo totalmente ao contrário, onde que muitas das vezes, né, no meio de nós, assim, a gente acaba cometendo, né? A gente vê o Senhor ele agindo com uma humildade, ele agindo com uma simplicidade, né? Mesmo ele tendo toda aquela glória, mesmo ele sendo digno, vamos dizer assim, né? Literalmente, né? Vamos dizer assim, não, literalmente sendo digno, né? Da honra, da glória, do louvor, né? Ele sendo um rei, o verdadeiro rei, sabe? Ele ainda assim tem o jeito dele humilde, tem o jeito dele simples, né? Ao ponto que, se eu não me engano, acho que lá em Isaías 53 vai estar falando, na minha Bíblia vai estar falando dessa forma, né? Que não tinha, sabe, uma beleza que poderia estar assim, algo que encantava aquela pessoa, que chamava a atenção. Pelo contrário, foi alguém que foi desprezado, né? E a gente vê essa característica a qual a gente tem que, né, vamos dizer assim, tem que estar aprendendo mais e mais, né? Acredito que são versículos que nos mostra que até atitudes comuns, né, assim considerada comum, a gente são atitudes a qual a gente tem que estar aprendendo mais com Cristo, sabe? Tem que estar, né, adquirindo mais, sabe? Algumas características, sendo realmente igual ao Pai, vamos dizer assim, né? Aprendendo mais com o Senhor. E outro ponto também, né, a gente vê que ele é fiel à palavra, né, que ele cumpre aquilo que ele fala, né, porque o Senhor falou lá atrás, né, na vida de Zacarias, e se cumpriu, né, teve a sua finalidade, essa promessa teve a sua finalidade na vida de Jesus, né, foi até algo que a gente vem comentando, né, bastante na igreja durante as aulas, né, principalmente nos primeiros capítulos teve bastante disso, né, bastante Isaías falando bastante coisa e se cumprindo na vida de Jesus. Por mais que tinha um contexto, vamos dizer assim, lá na vida de Isaías, sabe, lá no Antigo Testamento, a gente vê essa finalidade, vamos dizer assim, dessas coisas acontecendo na vida de Cristo, né? E outro ponto a qual a gente pode estar vendo aqui é quando o povo ele vai dizer Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Ou seja, a gente vê um povo a qual ele, usando, né, vai estar pelo menos aqui na minha Bíblia vai estar dizendo que o significado é o salvo, né? Ou seja, salvação, sabe, eu creio que é um pedido, né, vamos dizer assim, de salvação, um pedido de socorro, de uma certa forma. Só que a gente vê também um povo que, ao mesmo tempo que está pedindo isso, provavelmente imaginando, né, muitos ali provavelmente imaginando o Senhor como um rei terreno, né, como alguém que vai lutar contra Roma. A gente vê um povo também que, de uma certa forma, eles reconhece como um filho de Davi, né? Reconhece como Messias, reconhece como um Cristo, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, é uma situação, né? É um contexto a qual, de uma certa forma, se encaixa no nosso dia a dia também, no nosso dia de hoje, no caso. Por quê?
O nosso povo em si, ele é um povo que está clamando, sabe? É um povo que muitas das vezes, por mais que não está clamando pela boca, mas pelas suas atitudes, demonstra o quão realmente é um povo que precisa do Senhor. A humanidade em si demonstra que precisa do Senhor, né? E o próximo ponto, né, é que através desse versículo a gente vê também o quão é necessário a gente estar exaltando e quão a gente verdadeiramente quão é necessário a gente estar glorificando ao Senhor, né? Porque a gente sabe que sim, nos nossos dias, infelizmente, vai dificultar cada vez mais, né? A gente vê o quão é difícil, né? E o quão, infelizmente, vai piorando ao passar do tempo, né? Porque a palavra do Senhor vai ter que se cumprir, né? As coisas que tá escrito vai ter que se cumprir, a palavra do Senhor vai ter que se cumprir. E a gente vê que com isso, né, muitas das vezes o clamor ele vai subindo, né? A questão do pedido de salvação, sabe? Aquela alma, vamos dizer assim, sedenta, sabe, por salvação, muitas das vezes, sabe, tá gritando, né? E a gente vê o quão realmente é necessário, sabe, essa busca pelo Senhor, sabe? Mas, de uma certa forma, entendendo, né, quem é esse Senhor. Tanto que no versículo 10, né, no versículo 11, alguém vai chegar para aquele povo ali, né? Pessoas vão chegar e vão perguntar, né? Algumas pessoas, quem é este? E outros vão estar respondendo, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Né? Dois versículos que nos levam a refletir de quem é Jesus para mim e para você. Né? Quem ele realmente é. Ele é essa salvação, né? Ele é o refúgio, ele é aquele a qual vai, sabe, estar voltando. Sabe, no hoje, o que o Senhor está sendo para você? O que o Senhor está sendo para mim? Porque muitas das vezes, aquilo que a gente vai entendendo, vamos dizer assim, do que o Senhor ele pode ser, pode refletir, vamos dizer assim, de uma certa forma, na nossa atitude. Né? Se ele é a salvação, né? Se ele tá, vamos dizer assim, colocando por parte, como se ele só fosse isso. Né? Se ele for só a salvação, se ele for só o refúgio, a nossa atitude, né, vai estar sendo como alguém que está precisando somente disso e pronto, de uma certa forma, né? Se ele ser só, né, se ele está sendo só esse refúgio, a gente vai, de uma certa forma, ser somente alguém, corre risco, né, de ser somente alguém que vai estar somente buscando por esse refúgio. Mas se, de uma certa forma, a gente está entendendo o Senhor como alguém que está voltando, né, como alguém que realmente é o Senhor em nossas vidas, como alguém que realmente, sabe, aí já entra um pacote, vamos dizer assim, de que ele está sendo refúgio, de que ele está sendo a salvação, mas que não somente isso, mas que ele também está sendo alguém a qual vai voltar e ao qual alguém que vai estar nos dando, né, e está nos dando a oportunidade de estar vivendo uma vida eterna com ele. Isso também vai estar refletindo na nossa vida, sabe? É até interessante porque em Mateus 16, né, o povo vai estar falando, né, de quem Jesus ele poderia ser. Uns vão estar dizendo que era João Batista, outros vão estar dizendo que era Elias, né, eram alguns profetas, se não me engano, acho que cita até Jeremias, se eu não me engano, sabe? Só que Pedro, no meio de tudo, vai estar dizendo que ele era o Filho, ele era o Messias, ele era aquele que iria estar, que estava como prometido, né, vamos dizer assim, que estava para vir, aquele que estava sendo prometido que iria estar vindo, né? E é interessante porque Pedro ele continua essa posição, vamos dizer assim, né? E ele vai entendendo mais sobre isso, que em Atos 2, deixa eu ver se eu acho aqui, Atos 2, ele vai estar falando que ele era aquele a qual o Senhor colocou. Deixa eu ver, Atos 2, versículo 36 vai estar dizendo assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Ou seja, a gente vê Pedro reconhecendo, né, o Senhor não somente como a salvação, a gente vê o Pedro reconhecendo não somente, sabe, como um refúgio, como aquele que curava, sabe, como aquele que profetizava, mas sim como o Senhor, sabe? E quando a gente a cada dia reconhece, vamos dizer assim, Ele realmente como o Senhor, a gente entende esse pacote todo, né? Vamos dizer assim, a gente reflete, vamos dizer assim, esse pacote todo de dependência, né, de humildade com o Senhor. A gente entende de que Ele também é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa salvação, de que Ele é sim capaz de curar, a gente sabe que Ele é onipotente, né, que Ele é onipresente, e a gente entende também que Ele é justo e que Ele irá voltar, sabe, para buscar o seu povo, né, e que para julgar também o povo, né, de uma certa forma, assim, no final, não vou nem dizer assim, alguém que realmente vai estar ali, sabe, que está querendo, né, vamos dizer assim, prejudicar as pessoas, assim, quando eu falo na questão de julgar. Não, mas sim de que alguém que realmente, lá no final, né, e durante a nossa vida, está olhando as nossas atitudes em si, né, e de uma certa forma, né, a nossa própria atitude, vamos dizer assim, né, ela vai refletindo, vamos dizer assim, nesse julgamento, né? E a gente sabe que são coisas, né, que cada um passa, sabe? Essa questão desse juízo final, sabe? Aqueles que realmente vão estar sendo reconhecidos, como aqueles que infelizmente não vão estar sendo reconhecidos, são situações que cada um vai passar, né? Que essa questão do juízo final, né? Então né, é um tema, né, vamos dizer assim, a qual a gente acaba refletindo mais sobre a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida no hoje, né? A gente sabe que sim, dificuldades, situações em nossas vidas, muitas das vezes pode, sabe, nos afetar, muitas das vezes nos machucar, e através disso, né, a gente mesmo, com a nossa própria atitude, a gente pode acabar querendo nos afastar do Senhor, sabe, nos afastando, sabe, querendo ficar mais na nossa, essas coisas assim. Mas são atitudes a qual, né, pode afetar bastante a nossa vida com Deus, né? Não no sentido de que o Senhor vai largar a tua mão, não, mas é onde muitas das vezes a gente quer largar a mão do Senhor, sabe? E não tem isso que o Senhor quer. A gente sabe que sim, passa por dificuldade, passa por situações, mas o Senhor, Ele está conosco, sabe? Ele está segurando a nossa mão, Ele está nos direcionando. E a gente sabe que sim, os dias são difíceis, né? Como literalmente é resumido aquele versículo, né, que vai estar dizendo, né, que tereis aflições, mas que possa ter, né, bom ânimo. Então creio eu que, né, esse primeiro bloco são esses aprendizados, né, que a gente pode estar tirando, né? E que creio que o Senhor vai estar falando melhor, né, a cada coração. Bom, o próximo bloco, né, que é do versículo 12 ao 17, vai estar dizendo assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Ou seja, né, esse bloco, né, esses versículos, é até versículo conhecido, né, que a gente vê o Senhor meio que, né, tendo um momento ali, vou dizer assim, de ira, né, contra aquele povo.
porque estavam fazendo, né, como o próprio em João 2 vai estar dizendo, estavam fazendo da casa de oração uma casa de negócios, né, de compras e vendas, casa de sorteadores, ou seja, casa de que é como se fosse um comércio, né, e a gente vê, né, o que a gente aprende, que a casa do Senhor não é um comércio, a casa do Senhor não é uma casa de negociações, vamos se dizer assim, mas sim verdadeiramente uma casa de oração. Não estou dizendo que, por causa de atitude tal, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não, mas para que a gente verdadeiramente a gente venha guardar, sabe, a essência, sabe, a identidade, sabe, dessa casa de oração, a identidade de realmente de estar com o Senhor nesses locais. A gente sabe que na própria Bíblia está dizendo que o templo é a gente, né? Ou seja, que a igreja vai estar sendo a gente. Só que a igreja que somos nós vai estar refletindo a igreja a qual a gente vai estar habituando, vamos se dizer assim, entendeu? Então, nos mostra o quão é necessário a gente ter essa identidade, a gente guardar, sabe? Porque a igreja, né, agora falando nas paredes, né, vamos se dizer assim, ele é um local ao qual a gente tem esse contato com o céu. É um local onde nos mostra que é para a gente estar tendo, né, para a gente estar guardando contato com o Senhor, da gente estar buscando verdadeiramente o Senhor. É um local onde está entrando exatamente o que diz no versículo 14, que vai estar dizendo: os cegos, o coxo se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Né? E a gente vê que a igreja ela é para isso. Né? A essência da igreja, a identidade da igreja é exatamente isso. Sabe? Não ser um local de comércio. Não ser um local a qual, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser, sabe? É modificar muita coisa. Né? A gente vê que, infelizmente, nos nossos dias, a gente vê que não só nos nossos dias, né? Mas a igreja, em cima das vezes, ela é muito, vamos dizer assim, muito modificada pelo mundo em si, sabe? Entra muitas coisas do mundo em si. E com o tempo, né, quanto mais vai entrando, mais vai, sabe, se habituando com essas coisas, mais a essência ela vai se perdendo. Mais a identidade, aquilo que ela verdadeiramente é, vamos dizer assim, vai se perdendo. Com ela se perdendo, a presença vai saindo. Né? Não tem presença, não tem, sabe, o Senhor verdadeiramente ali. E a gente viu como realmente isso é sério. Porque imagina, sabe, um local modificado, um local, sabe, todo ao contrário, vamos se dizer assim, enquanto um monte de vida lá fora tá, sabe, precisando do Senhor, né? O quanto de vida, né, lá fora tão necessitada de Deus ali, sabe? E infelizmente a cada dia o próprio povo, vamos se dizer assim, acaba não tendo essa purificação ali, sabe? Não acaba tendo esse zelo com esses locais. E eu creio que é um bloco a qual nos ensina a gente a guardar, sabe? Guarda a identidade, zela pela igreja, né? Cuida, né, do templo do Senhor e que isso possa refletir nessa igreja, sabe? De paredes humanas, sabe? Que isso possa refletir em ser uma verdadeira igreja para outras pessoas. Porque sim, muitas das vezes não vai entrar aquela pessoa que, nossa, tá bem, que tá, sabe, tá tudo tranquilo com Cristo, tudo tranquilo a gente nunca tá, né, na verdade. Mas a gente é um povo que precisa do Senhor. Então, tranquilo a gente não tá. Mas falo no sentido de tipo assim, muitas vezes não vai entrar aquele cristão bonzinho e tudo mais, não. Mas vai entrar aquela vida que muitas das vezes, sabe, é um cego que está precisando de uma cura. E muitas das vezes não é só uma questão de ser cego fisicamente, mas espiritualmente, sabe? É um coxo
E são situações, são vidas, né, vamos dizer assim, que vai entrar e que Deus vai querer mudar, sabe? Pessoas que infelizmente, sabe, vão estar em vícios, pessoas que infelizmente vão estar sob o efeito de bebida, sabe, sobre efeito dessas coisas do mundo, né? Vidas que muitas vezes já estão cansadas de tudo aquilo que está sendo vivido no mundo, né? E é necessário, para essas vidas, é necessário tá sendo, sabe, essa igreja, sabe, tá aprendendo a cada dia mais ser uma igreja, verdadeiramente, né? Isso já falando do corpo de Cristo, ou seja, literalmente dos membros, todo mundo, da gente realmente estar sendo uma igreja, sabe, verdadeira aqui nessa terra, né? Ou seja, a gente sabe que enquanto o Senhor não voltar, ainda há oportunidade de vidas estar chegando mais a Cristo. Enquanto Ele não chega, os dias vão passando, mais a dificuldade vai aumentando, mais as coisas vão aumentando, né? E com isso a gente vê o quão lutas e quantas coisas, né, no caso, a pessoa em si, ela vai passando, né? E quanto mais ela vai passando, mais ainda assim vai demonstrando como ela realmente está precisando do Senhor, né? E para isso o corpo de Cristo ele precisa estar preparado, sabe, para estar cuidando, né, dessas vidas, vamos dizer assim, né? Para estar cuidando desse povo, para estar, sabe, direcionando esse povo a Cristo, né? E para a gente estar dando a direção a alguém, vamos dizer assim, a gente precisa estar firme com Cristo também, né? Ou seja, para dar a direção, a gente precisa saber a direção também, né? Então isso nos mostra o quão é necessário, sabe, a gente estar sendo como igreja, né? A gente olhando o contexto histórico, né, vamos dizer assim, desses capítulos, a gente viu com o povo, os judeus, né, os sacerdotes, essas coisas assim, a gente viu como muitos ali estavam corrompidos, coisa que a gente até falou, né, algumas aulas atrás na igreja, o quão era um povo que ao invés de ajudar, vamos dizer assim, estava atrapalhando religião deles. Vou falar assim, mas eu não consigo falar outra palavra. A religião deles, sabe, tava o lado da religião deles, né, vamos dizer assim, falava mais alto do que o verdadeiro, sabe, o verdadeiro evangelho, aquilo que verdadeiramente Cristo queria, aquilo que verdadeiramente Deus estava querendo, né? E a gente viu como ele realmente estava atrapalhando essa questão toda, né? Como estava sendo um povo, né? E a gente vai estar vendo aqui nos próximos capítulos falando sobre isso, o próximo capítulo não, perdão, os próximos blocos, o quão era um povo que realmente estava corrompido ao ponto de não estar fazendo a função que realmente era para estar fazendo, sabe? Não estavam firmes, vamos dizer assim, não estavam na posição, vamos dizer assim, daquelas que realmente, da posição que realmente deveriam estar, né? E a gente viu como realmente é necessário, né? A gente está na posição, né? E não vai ser uma posição, né, a qual vai estar tudo bem, não, é uma posição que muitas das vezes vai, sabe, vai estar muitas vezes passando por algumas dores, vamos se dizer assim, mas é a posição a qual o Senhor ele vai estar te ajudando, né? Vai ser uma posição a qual vai estar sendo exigido algumas coisas de você, mas são exigido coisas de você a qual o Senhor ele vai estar te capacitando, a qual o Senhor ele vai estar te direcionando, a qual o Senhor vai estar cuidando, sabe, da sua vida, né? E a gente vê o quão é exigido, né? E o quão, infelizmente, através dessa exigência, demonstra o quão o mundo ele está sendo corrompido, o quão o mundo ele está sendo, sabe, o quão tá sendo séria essa batalha, vamos dizer assim, entre o bem e o mal, vamos dizer assim, né? E isso reflete, sabe, na sua vida, na nossa vida, o quão essas coisas são sérias, né? E o próximo ponto a qual a gente consegue tirar desse bloco é o fato das crianças, né? Que a gente viu que esse alvoroço, as situações, né? Essa glorificação, vou chamar assim, né? Vamos chamar assim.
estava tão forte ao ponto de crianças estar falando, sabe? De crianças estar pedindo essa salvação e reconhecendo ele como Messias, né? E os judeus, obviamente, né, sacerdotes ali, não ficaram bem com essas coisas, né? Ao ponto de falar, vocês estão ouvindo o que estão dizendo? E Jesus falou, sim, vocês não leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Ou seja, nos mostra como se não me engano, acho que eu até falei no outro vídeo, né? Mostra o quão é profundo, né? O fato de realmente ser como criança. Como diz o hino, quero ser como criança. Ou seja, porque a criança, ela demonstra essa dependência. E ao mesmo tempo, ela demonstra essa humildade toda. Enquanto o povo, né? Muitos ali, né? Vou dizer assim, o judeu, né? Os sacerdotes, esses povos assim, estavam ali relutando para acreditar em Cristo e não acreditar querer acabar com tudo aquilo. As crianças só estavam acreditando, só queria acreditar, sabe? Só queria, vamos se dizer assim, só queria Cristo, né? Enquanto muitos procuravam a razão, procurava isso, procurava aquilo, sabe? Porque procurava tentar a Jesus, né? As crianças só estavam louvando, só estavam glorificando, ou seja, estava literalmente, né, vamos se dizer assim, acreditando no Senhor com toda a humildade delas. E nos mostra como, né, a cada dia a gente realmente tem que tá sendo como criança. Enquanto muitos no mundo, sabe, estão brigando, enquanto muitos no mundo em si, sabe, estão procurando métodos de acreditar, sabe, procurando isso, procurando aquilo, querendo fazer um monte de coisa, sabe, muitos só estão querendo ser como essa criança, sabe, de realmente dobrar o seu joelho com toda a sua humildade, sabe, conversar com o Senhor e verdadeiramente no seu ser acreditam e sabem que Ele realmente existe, sabe, que Ele realmente que não precisa de método disso, método daquilo, não, a própria vida, vamos dizer assim, dessas pessoas já é esse método, vamos dizer assim, para ele estar acreditando que ele é Cristo, de que ele realmente vive, de que ele realmente é, né? E é tão interessante, se não me engano, acho que é em Lucas 19:40, eu acho. Vai estar falando que ainda assim, que essas pessoas não louvassem, as pedras iriam estar louvando ao Senhor. Ou seja, mostra para mim, para você, que ainda assim, né, que no mundo pode, sabe, estão tentando apagar de todas as formas o Senhor, enquanto ainda assim o Senhor não voltar, enquanto ainda assim o Senhor, sabe, está permitindo a sua palavra, ainda assim o ser, ainda assim vai estar louvando ao Senhor. A criação, vamos dizer assim, vai estar louvando ao Senhor. Vai estar demonstrando como o Senhor, Ele realmente é incrível, vai estar demonstrando como Ele realmente Ele é o Senhor de todas as coisas, sabe, como Ele é Deus, né, sobre todas as coisas, está acima sobre todas as coisas, ainda assim que possa calar uma boca, mas se Deus botar uma pedra para falar, Ele vai colocar uma pedra para falar, sabe, se Ele colocar, sei lá, pode fechar uma boca ali, mas Ele pode, sei lá, botar um pássaro para falar o quão Ele realmente é Deus, sabe, para cantar, para louvar o quão Ele é Deus, para demonstrar que Ele ainda assim Ele vive, que Ele realmente Ele é. Então, creio eu que são, né, situações a qual a gente pode estar, né, aprendendo, né, nesse bloco, né, mas assim como o outro, né, creio que o Senhor vai estar falando mais a fundo com vocês. Verso 18 ao verso 22, ele está dizendo assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem,
não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Ou seja, essa questão da figueira, não, creio que simboliza bastante, né, aquilo que os judeus estavam passando, né, o fato de estar aparentando ser aquilo, mas de não ter fruto, né, coisa que infelizmente acontece também nos nossos dias, né, e a gente vê o quão realmente sim ele é cortado. A gente, se eu não me engano, acho que a gente passou parábolas que falavam, né, sobre isso, né, da gente realmente estar tendo fruto, da gente realmente ser pessoas a qual venha estar, sabe, dando esse resultado. A gente sabe que sim, aquele que planta, aquele que sabe que cuida, né, vamos dizer assim, não é a gente mesmo em si, é o Senhor que está dando essa semente, né, mas é algo que a qual a gente tem que estar zelando para que a gente realmente, né, venha estar dando fruto, né? E falando sobre um fruto, né, a gente vê aqui a questão da fé, né, onde vai estar dizendo que se dissesse a um monte, levante-se e se joga ao mar, ainda assim isso seria feito, né? E a gente vê que é uma palavra, né, pequenininha, tem duas palavras, a palavra fé, né, tem duas letras, e é algo que a cada dia a gente tem que estar praticando, né? A gente falou como é difícil, sabe, como o mundo é complicado, essas coisas todas, e a gente vê o quão é necessário a gente estar tendo fé, sabe? E a fé, ela, através da fé, né, a gente consegue a cada dia ver o quão o Senhor ele realmente ele é grande em nossas vidas, o quão o Senhor ele realmente ele pode estar fazendo em nossas vidas. Não é algo que é fácil e tudo mais, não. Se fosse fácil, eu acredito que nem fé iria estar precisando ter, vamos dizer assim, né? Mas é exatamente nesses momentos difíceis, é exatamente nessas questões que muitas das vezes é difícil para mim, para você, é que o Senhor verdadeiramente vai estar ali, sabe, atuando, vai estar ali realmente presente, né, nesses momentos de fé. E através disso a gente vai reconhecendo a cada dia, sabe, o tamanho do Senhor, né? E vai estar falando também tudo que pedirem em oração, crendo vocês receberão, né? Mais uma vez mostra o quão é importante a questão da gente estar tendo contato com o Senhor, né? De ser vidas, de realmente estar orando, de estar buscando. E não é uma questão de somente vou usar minha fé aqui para algo, vou orar aqui rapidinho, pronto, e acabou, não vou orar mais por isso, não. Mas é como vai dizer lá em Lucas 18, sabe, a questão de realmente de ter constância, sabe, na oração, né, porque a cada dia que a gente vai tendo constância, a cada dia, né, que a gente vai buscando, né, por essas coisas, né, a qual só a gente e o Senhor sabe, né, isso demonstra a fé que a gente tem, né, porque a partir do momento que a gente parar de orar, que a gente parar de, sabe, de fazer essas coisas todas, né, a gente parar, vamos se dizer assim, realmente a nossa vida, de uma certa forma, infelizmente está demonstrando com a nossa fé, infelizmente, ou ela está decaindo, ou infelizmente ela já chegou a um ponto que a gente, muitas das vezes a gente até para de crer, vamos se dizer assim. E não é exatamente isso que o Senhor quer, né? Por mais que seja difícil, por mais que aconteçam muitas coisas, sabe, que infelizmente a gente não queria que acontecesse, a gente sabe que tudo está no controle do Senhor. E a gente sabe que é importante, sabe, ter a questão do buscar o Senhor, de orar ao Senhor, né? A Bíblia vai estar relatando, eu não sei o capítulo agora, não sei se é 2 Reis 20, eu não sei o capítulo agora, mas vai estar falando sobre Josafá,
né? E reinos, né, tava vindo contra Josafá. E é engraçado que ele entende que sem o Senhor ele não consegue, né? Que se fosse por ele mesmo, provavelmente não iria estar vencendo aquela batalha, né? Então ele vai buscar o Senhor, ele vai orar ao Senhor, ele vai jejuar, o povo vai jejuar ao Senhor, né? E o Senhor, ele luta aquela guerra por eles, né? E é tão bonito que Josafá, ele, quando o povo vai sair, né, em direção aos outros soldados, né, vamos dizer assim, né, ao caminho daquela batalha, ele coloca, né, os levitas para louvar à frente. E isso nos mostra o quão interessante a gente realmente, em meio às lutas, em meio ao medo, né, Josafá ele teve medo, e em meio ao medo a gente tá louvando ao Senhor, sabe? Ainda assim está confiando, ainda assim a gente está orando, né? E verdadeiramente entregando a Ele, né? No moral da história, resultado daquela batalha. Josafá nem prezou, tá? Quando ele chegou lá só tinha o despojo, né? O resto, os ouros, vamos dizer assim, né? As coisas que aquele povo deixou, porque o Senhor batalhou pelo povo de Israel ali naquele momento, pelo povo de Josafá, né? Naquele momento. Então a gente vê o quão interessante, né, essa questão da gente realmente, né, tá usando a nossa fé, a gente realmente tá tendo esse fruto, né? O fruto não vai ser somente uma questão de obra e somente, vou estar fazendo isso, vou estar fazendo aquilo. Não, mas muitas das vezes o fruto vai estar sendo algo de você realmente chegar no seu quarto, sabe, fechar a sua porta, né, e falar ali com Deus, né, e ter ali o seu momento com Deus, quando tudo tá, né, quando tudo tá, sabe, uma situação de cabeça para baixo, vamos se dizer assim, de você realmente dobrar o seu joelho e ter esse fruto de fé, né, de falar com o Senhor, né, tudo aquilo que está acontecendo e de realmente buscar a Ele, né, e saber que ainda assim que Ele possa demorar 2, 3 dias, vamos se dizer assim, né, vamos dar exemplos, ainda assim que Ele possa demorar, mas que Ele ainda assim Ele pode fazer, né. Muitas das vezes o silêncio do Senhor não vai ser o que a gente espera, né? Mas a gente pode entender que ainda assim, meio ao silêncio, o Senhor ainda assim Ele pode estar falando, sabe, com as pessoas, ainda assim a gente pode estar confiando nele, né? Não por tudo, assim, não somente por aquele momento, mas sim por tudo aquilo que a gente já viveu antes de tudo aquilo acontecer. É até interessante que a Bispo um dia falou, né, para que a gente venha guardar, a gente não venha pensar naquilo que o Senhor pode fazer, né, mas sim naquilo que o Senhor já fez em nossa vida. É interessante porque nos mostra a ter mais confiança em Deus e de verdadeiramente saber o que Ele faz. E que muitas vezes Ele não fazer da forma que a gente quer, ainda assim nos mostra que Ele é, né? Ainda assim Ele continua sendo. E ainda assim a gente continua vendo que a decisão dele e a forma dele ainda assim pode ser melhor para cada um de nós. Então creio eu que são pontos a qual a gente consegue estar, né, tirando nesse tema, nesse bloco. Verso 23 vai estar dizendo assim: Jesus entrou no templo, e quando ele estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, eles nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, lhes disse: então também não lhes digo com que autoridade faça estas coisas. Né? É um bloco que eu mesmo tive um pouco de dificuldade para entender, mas é interessante a gente pensar
né, o quão o povo, né, o quão os judeus ali, né, esses judeus aqui, eles quiseram tentar realmente a Jesus, né. A gente sabe que durante o trajeto que a gente viu de Mateus, eles fazendo um monte de perguntas, sabe, realmente querendo pegar o Senhor no erro. E o problema, a questão aqui, o problema não é nem o fato de perguntar. Não, você pode perguntar as coisas ao Senhor. Você pode perguntar a Deus, né? O problema é a intenção conforme pergunta, conforme vai perguntando, né? E a gente sabe que muitas vezes eles perguntavam exatamente para tentar o Senhor, sabe? É para tentar prejudicar muitas das vezes ao Senhor, né? E é interessante, acredito eu, um ponto, né, qual a gente pode estar refletindo um pouco, é o quão eles eram um povo que ligava muito para a questão da imagem deles em relação às outras pessoas, né? Porque a gente vê que se vai dizer assim no verso 25, né, se dissermos do céu, eles nos dirá, então por que não acreditaram? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João um profeta, ou seja, eles tinham, de uma certa forma, né, um medo com a imagem deles em si, né? E a gente vê Jesus, ele agindo, Jesus ele sabendo, né, que ele não estava errado, nem nada disso. Jesus, ele age de uma forma normal, vamos dizer assim, com a normalidade dele, né? Com perguntas assim, dele, coisas dele assim mesmo. Mas creio eu que é um ponto ao qual a gente, né, consegue estar refletindo, né? Do como muitas das vezes eles ligavam, vamos dizer assim, para o povo. Não que a gente tem que sair, né? Tô nem aí pra nada, o que o povo pensar. Não tô dizendo isso. Mas que a gente possa, sabe, ter uma normalidade em entender que a gente está fazendo o certo. De que a gente não tem que estar ligando, né, muitas das vezes, o que o povo vai pensar, o que o povo vai fazer e tal. A partir do momento que a gente realmente está fazendo algo que realmente é o correto ali, naquele momento, né, vamos dizer assim, a ser feito, né? Então, creio eu que uma reflexão a qual a gente pode estar tirando, né, nesse bloco. Né, vamos estar falando do bloco 28, né, a primeira parábola do capítulo, do bloco, 28 ao 32, vai estar dizendo assim: o que vocês já acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Ou seja, aqui a gente vê, né, agora o Senhor faz uma pergunta outra pergunta, né, vamos dizer assim, para esse povo, para esse sacerdote, esse povo assim, né, dessa área dos judeus. E é interessante porque, né, o Senhor ele vai estar falando uma parábola, né, de um pai com um filho. Eu imagino, né, que um dos primeiros, assim, algumas coisas, né, o pai vai exigir do filho, mas assim, um dos pontos, né, qual o pai ele vai estar exigindo do filho, né, vai estar querendo que o seu filho pratique, vamos dizer assim, é a questão da obediência, de obedecer, né, aquilo que o pai está falando, né, aquilo que o pai está direcionando, porque creio eu que, vamos dizer assim, um pai, né, normalmente, né, vamos dizer assim, né, um pai, senso comum, um pai, verdadeiramente um pai, né, ele vai querer o melhor para o seu filho, né, automaticamente ele vai direcionar o seu filho no melhor caminho. Ele vai olhar muitas das vezes, né, a gente que é mal, né, a gente que é terreno, né, vamos dizer assim,
A gente erra em muitas das coisas e a gente quer que outra pessoa não erre também. Então a gente direciona. Muitas das vezes o pai ele pode estar agindo dessa forma. Ele conhece onde está o erro, né? Onde é errado e onde não é. Né? Deus ele conhece, né? Mesmo ele não errando, ele conhece onde está o erro e onde não está. Então ele vai direcionando. Automaticamente ele vai querer que a gente possa estar obedecendo. Ele vai estar obrigando, vamos dizer assim, a uma obediência? Creio que não. Mas ele vai estar querendo que a gente possa sim estar obedecendo, sabe? Eu creio que se ele possa dar um conselho, como ele deu até o povo de Israel, é que possa ser obediente. Né? Deuteronômio, se não me engano, vai estar falando sobre essas coisas, né? As bênçãos de ser obediente, essas coisas assim, né? Para aquele povo ali. E a gente vê aqui dois filhos, um que é sincero com o pai, de dizer realmente não quero ir, e um que vai dizer que não vou, vamos dizer assim, mas ele acaba não indo. Enquanto o outro ele diz que realmente não vai, mas ele se arrepende. E a gente vê que esse povo que fala que muitas vezes não vai, de que não vai fazer, de que não quer, é o povo lá de fora, vamos dizer assim. É o povo que está fora, vamos dizer assim, né? Que vai estar dizendo para os publicanos, né, as meretrizes. Ou seja, é até engraçado, né? Vamos dizer assim. Eu fico imaginando eu para aqueles judeus imaginar, né? Um publicano, né? Muitas das vezes um povo que eles, né, não usavam como uma imagem boa. Imaginar que eles iriam estar sentando ali no reino, né? Eles estão chegando primeiro no reino dos céus do que verdadeiramente, né, o povo judeu. Né? Mas o Senhor está refletindo exatamente aquilo que o povo judeu estava fazendo. E o que muitos hoje acabam fazendo também. Né? Da gente realmente estar na posição de fazer e a gente muitas das vezes não quer fazer. A gente fala que faz. O problema, né, creio eu, é quando a gente realmente se coloca nessa posição de que vai fazer. Né? Só que a gente acaba não indo. Né? E muitas das vezes, se a gente até mesmo for olhar para o povo judeu, a gente não vai e acaba não se arrependendo com tudo aquilo. A gente não reconhece, né, esse erro. Né? Creio que é onde entra um problema nessa questão de ser duro nessa área. Né? E como a gente, creio que a gente aprende aqui é da gente realmente, sabe, obedecer, né, ao Pai e ter essa questão do arrependimento. A gente vê que o Evangelho, né, o próprio João Batista, ele vai pregando sobre isso, a questão do arrependimento. O Evangelho ele vai estar falando sobre isso, né? Da gente realmente se arrepender das boas novas, né? Ou seja, tem que ter uma vida nova, ter algo novo. Se arrependam. Né? Creio eu que é algo a qual a gente tem que, sabe, tá praticando mais na nossa vida. Da gente se arrepender mais, né? A gente tem muita coisa que Deus pode chegar na nossa vida, né, e pedir, e a gente muitas das vezes realmente não querer ir. Aí muitas vezes a gente se encaixar nessa questão, né, mas que a gente verdadeiramente a gente possa, sabe, refletir mais, buscar a questão do arrependimento, e se realmente foi Deus que falou, que a gente realmente possa obedecer, sabe, que a gente realmente possa estar fazendo por onde, porque de certa forma vai ter um resultado. Né? A gente vê que a questão da fé, né? A gente viu, né, no bloco passado, vamos dizer assim, a gente viu que a fé ela traz seus resultados. Então que a gente verdadeiramente a gente possa, sabe, estar praticando isso, né? Entendendo que quando a gente for, vai ter um resultado, né? Muitas das vezes ali na hora não pode ser o resultado que a gente espera, né? Mas lá na frente, né, o verdadeiro valor, vamos se dizer assim, desse resultado, a gente vê que realmente foi bom. E foi totalmente uma direção do Senhor. Né? Fruto dessa questão da obediência, sabe? De realmente obedecer ao Senhor. Né? E tanto que entra até muito o versículo, né, a qual
a gente fala bastante, né, que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E eu creio que nos faz refletir que realmente é necessário, sabe, a gente obedecer mais a Deus. Cada um de nós, sabe? Obedecer é agir mais com obediência a Deus, né? E é interessante porque logo na parábola a seguir, né, vai estar dizendo assim: escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, arrancando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisesse prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas os consideravam como profeta. Ou seja, é mais uma parábola que nos mostra, né, o quão é necessário a gente realmente ser obediente, porque o Senhor ele nos deu algo, né? A gente, né, tem que estar sendo esses lavradores a qual realmente veio receber, né, vamos dizer assim, essa vinha, né, esse propósito, né, essa missão, né, de realmente estar fazendo por onde com aquilo que realmente o Senhor está falando, com aquilo que o Senhor realmente está nos confiando, né? E o Senhor ele capacita cada um de nós, né? É difícil, vamos dizer assim. Falo por mim mesmo, a mesma coisa de chegar e fazer vídeo, essas coisas assim, né? Falar muitas das vezes, para mim é algo muito difícil, mas é algo a qual o Senhor verdadeiramente ele nos deu, né? E é algo que assim nos mostra como realmente tem os seus resultados, né? Aquilo que o Senhor está nos dando, independente do dom, independente da direção, nos mostra, sabe? E automaticamente também nos mostra que a gente é esse povo a qual, sabe, está recebendo essa vinha, está recebendo esse propósito, e o qual a gente realmente tem que estar zelando por isso, né? E para isso a gente precisa ser esse povo que vem estar obedecendo, né? Que vem estar fazendo por onde, porque muitas das vezes a gente era esse povo que se encaixava como uma meretriz, se encaixava como um publicano, sabe? Se encaixava exatamente em uma vida que muitas das vezes ninguém imaginava que iria estar sendo, né? Que iria estar sendo essa pessoa que realmente iria estar levando o Evangelho, que iria, sabe, estar sendo realmente alguém ali nos caminhos do Senhor. E a gente vê que o Senhor ele muda, o Senhor ele realmente ele faz a diferença na vida de uma pessoa. E a gente é o exemplo disso, né? Isso mostra como realmente pode valer a pena a gente realmente estar sendo mais obediente, né? Estar confiando mais em Cristo, sabe? Estar realmente dando assim os seus frutos, né? Ou seja, são pontos a qual a gente pode estar refletindo, né, também um pouco. E aqui também, né, nessa parábola, vai estar falando sobre... e antes, um ponto mais interessante, muitas das vezes quando a Bíblia vai estar falando sobre a vinha,
ela vai estar falando sobre o povo de Israel, né? Ou seja, o povo que realmente estava precisando, né? Desse cuidado, que estava, sabe, precisando dessas coisas. Vamos se dizer assim, dessa vinha que era uma vinha, né? E é até hoje uma vinha, a qual realmente está precisando de um verdadeiro cuidado, né? E é algo que é colocado em nossas mãos, vamos assim dizer assim. E outro ponto, né, é quando vai falar sobre a pedra angular. É interessante porque, deixa eu ver aqui, em 2 Pedro, né, no verso 6 vai estar dizendo assim: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ou seja, é interessante porque enquanto Jesus, para alguns, né, para os publicanos, para aqueles que eram publicanos, para aqueles que eram meretriz, o Senhor está sendo essa preciosidade, vamos se dizer assim. Para outros, ele está sendo aquele que as pessoas estão tropeçando, né, que muitos estão caindo, né, que muitos estão sendo reduzidos a pó, vamos dizer assim, como diz, né, no versículo 44. E é algo que acontece nos nossos dias de hoje, né? Muitos, infelizmente, acabam caindo, seja um cristão ou não, mas muito acaba caindo, né? Porque verdadeiramente não está sendo, né? Vamos dizer assim, Jesus não tá sendo essa pedra, vamos dizer assim, de preciosidade. Não que só cai pessoas assim, não. Mas sim, usando esse contexto, né? A gente vê o resultado de ser esse servo mau, vamos dizer assim, de ser esse lavrador mau, né? Com realmente essa pedra angular que poderia ser a pedra, sabe, o fundamento de uma rocha feita ali, de uma rocha em pé, sabe, uma rocha que realmente vai estar firme. A gente, ao invés de estar tendo esse resultado, está sendo uma rocha a qual está sendo destruída, está sendo reduzida a pó, né? E é interessante que os sacerdotes, os fariseus, ouvindo isso, eles entenderam o que era a respeito deles, né? E eles, mais uma vez, eles tentam, né, vamos dizer assim, eles quiseram, né, no caso, não que eles tentaram, mas se eles quiseram, tá fazendo algo contra a vida de Jesus, mas por conta da multidão eles não fizeram, né? E com esse finalzinho a gente vê a questão, né, de realmente estar levando Jesus como essa pedra da gente estar firme, nessa pedra angular, essa pedra, né, da qual a gente vai estar reto, estar firme verdadeiramente ali em Cristo. E de não a gente estar em uma posição de um lavrador mau, né, a qual o Senhor lhe confiou, a qual o Senhor lhe deu a vinha e está fazendo, sabe, tudo ao contrário. É interessante porque a gente vê que o Senhor ele dá chances, vamos dizer assim. Com esses lavradores maus, né, esses servos a qual, né, foi até esses lavradores, pode muitas vezes, né, creio que está representando aqui os próprios profetas na história, né, que muitas das vezes chegaram, falaram, muitas vezes né, não foram escutados, muitas vezes não deram ouvidos. Mas a gente vê que o Senhor ele dá chance, né, ao ponto dele levar o filho dele, né, até esses servos. Só que a gente vê que ainda assim, a dureza do coração, ainda assim a gente vê uns servos que não estavam fazendo por onde, né? E a gente vê que sim, chega a um limite, né? A gente sabe que o Senhor ele é misericordioso, ele tem paciência, né? Tem muita paciência conosco, até porque muitas vezes a gente é meio rebelde, vamos dizer assim, né? A gente acaba muitas vezes sendo bem desobediente, mas ainda assim o Senhor está nos dando a oportunidade, sabe, de estar fazendo a diferença, de verdadeiramente dando a oportunidade da gente estar sendo esses servos, né, de estar fazendo por onde,
né? E aí, com isso a gente vê que não vale a pena, né? Tá lutando contra isso, né? De verdadeiramente estar sendo um servo mau não vale a pena, mas sim vale a pena verdadeiramente ser um verdadeiro servo, sabe? Ser um lavrador a qual vai estar dando esses frutos, vai estar dando resultado, né? Desses frutos. Então, irmãos, creio que é isso, né? A qual a gente consegue tá aprendendo. Espero que o Senhor possa, né, falar mais e mais com os irmãos e que os irmãos possam, né, dar o seu feedback, vamos dizer assim, né? Falar aquilo que entendeu, né? E falar aquilo que não entendeu também, caso não tenha entendido alguma coisa, né? Que os irmãos possam tá comentando um pouco, assim como foi feito na primeira videoaula. Então é isso, né? Peço que o Senhor possa estar cuidando de cada um de vocês e que vocês possam ter um dia de culto, né? Um dia abençoado e um culto abençoado também. Vamos estar orando para encerrar. E é isso. Pai, venho aqui para lhe agradecer pela oportunidade de ter feito esse vídeo, estar fazendo esse vídeo. E tudo que o Senhor vem falado aqui, Pai, que verdadeiramente a gente possa praticar. A gente sabe que cada um de nós, Pai, precisa disso, né? E que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa nos capacitar. E que a cada dia a gente venha ser vidas, Pai, que nesses últimos dias, né, que a gente venha estar sendo pessoas firmes no Senhor, verdadeiramente. Pessoas a qual venham estar agindo com obediência, pessoas a qual venham estar dando seus frutos de fé, né? E verdadeiramente através dessas fé, né, a gente possa estar vendo um resultado, né, Pai, dessas obras verdadeiramente, Pai, na vida de cada um. Peço que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, o dia de cada um, e que cada um possa ter um fruto abençoado também, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém.